E vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9. Versículo 27, Mateus capítulo 9, versículo 27, que diz: E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demónio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demónios pelo príncipe dos demónios. O título hoje da mensagem é O Poder de Jesus em Milagres da Visão e da Fala. Nós estamos a prosseguir o estudo versículo a versículo do Evangelho de Mateus, onde o escritor, que é Mateus, o escritor nos apresenta a pessoa de Jesus. E ao olharmos para a pessoa de Jesus, podemos ver a pessoa de Deus, porque Jesus é Deus, Deus que esteve entre nós, e Ele fez e disse aquilo que era da vontade do Pai. Portanto, tudo aquilo que vemos, podemos dizer, Deus é assim. E hoje vamos ver o poder de Jesus em milagres da visão e da fala. Como nós sabemos, o pecado entrou no mundo, as consequências do pecado são devastadoras, mas Deus, em amor e misericórdia, para com o mundo, para com a humanidade, Deus prometeu e Deus enviou o Redentor, que veio com poder para trazer de volta a vida. E Jesus mostrou esse poder, essa autoridade sobre todas as coisas com os seus milagres. E este Evangelho, escrito por Mateus, quer provar, e nós temos visto isso, que não há limite para a capacidade de Jesus. Não há. Mateus vai continuar aqui a revelar tudo o que Jesus fez para nós vermos, não há limite para as possibilidades, para a capacidade do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele era o Messias prometido. E por isso, qual é o propósito de Mateus ao escrever este Evangelho? Mateus, quando escreveu este Evangelho, quer dizer-nos que Jesus, esse Messias prometido, chegou. Está entre nós naquele tempo. Cristo é o Rei prometido e que Ele é esse Rei, esse Messias, que tem o poder de reverter a maldição que entrou no mundo por causa do pecado. E que Jesus tem o poder e a autoridade e vai estabelecer o seu reino no mundo e que Jesus pode destruir o inimigo das nossas almas. Jesus é único. E nestes capítulos 8 e 9, em particular, vemos Mateus a mostrar-nos que Jesus está a cumprir as profecias, todas as profecias do Antigo Testamento. E Mateus seleciona 10 milagres. Dos muitos milagres que Jesus fez, capítulos 8 e 9, ele seleciona 10 milagres para nós vermos a revelação do poder, da autoridade, do domínio de Jesus sobre doenças, sobre o mundo natural, o mar, o vento, tudo, sobre o mundo sobrenatural das trevas, o mundo demoníaco com o seu poder, Jesus domina. Poder de Jesus sobre o pecado, porque ele pode perdoar e perdoa o pecado, e o poder de Jesus sobre a própria morte. Porque Mateus inclui aqui a ressurreição daquela menina, a filha de Jairo.
Hoje nós vamos ver Jesus a cumprir outras duas profecias do Antigo Testamento, que estão em Isaías 35, versículos 5 e 6. E o que é que diz esta profecia do profeta Isaías? Diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Esta é uma profecia messiânica que Jesus hoje vai cumprir neste relato. O Antigo Testamento disse que muitas vezes sobre o Messias os surdos ouviriam, os mudos iriam falar, os cegos iriam ver, os coxos andariam, que o Messias, quando viesse, iria dar vida às faculdades, às capacidades mortas das pessoas. E versículos 27 até 33 temos os milagres de visão e de fala operados pelo Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós lemos e estudamos o Novo Testamento, mais real se torna que Jesus, na sua primeira vinda ao mundo, fez uma exibição deslumbrante da sua pessoa e daquilo que virá a ser o seu reino. Por exemplo, Jesus deu um vislumbre da sua pessoa. Jesus encarnou, fez-se homem, mas durante o seu ministério há uma altura em que ele dá um vislumbre da sua glória, em que por uns momentos Jesus pôs de lado a sua carne, porque ele é Deus, e mostrou a sua glória, e vemos isso, por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículos 2 e 3. Marcos 9, 2 e 3, não sei se vai aparecer ali, vejam. Diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, levou-a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Portanto, Jesus ali, momentaneamente, mostrou a sua glória. E também mostrou a mesma glória de outra maneira com os seus milagres. É por isso que Mateus não seleciona aqui 10 milagres ao acaso. Temos que entender, Mateus está a escrever o Evangelho sobre a pessoa de Jesus. E tudo aquilo que ele escreve tem um propósito de mostrar a pessoa de Jesus. E ele não escolheu aqui 10 milagres ao acaso. Ou porque Mateus gostou mais destas histórias. Não, há aqui uma sequência para mostrar a pessoa de Jesus. Estes milagres estão aqui explicitamente para nos dar toda a realidade de Jesus a cumprir profeticamente as profecias. E a afirmar, Mateus quer afirmar, olha, esta pessoa não é outro senão o Messias, o Cristo prometido. Então, versículos 27 até 31, Jesus cura 2 cegos. Diz ali: e partindo Jesus dali, significa Jesus acabou de tratar da filha de Jairo, do chefe da sinagoga, e partiu, foi à casa de Jairo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Ora, em primeiro lugar, Mateus quer aqui mostrar a condição física destes 2 homens. E diz que eles eram cegos. E a cegueira era uma doença muito comum naquele tempo. E nós até temos vários relatos de Jesus a curar cegos. Além da condição física deles, também vemos o pedido dos cegos. Diz que eles seguiram Jesus.
Jesus saiu da casa de Jairo e dirigiu-se para casa, que era a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e diz que eles seguiram Jesus e estão nesse seguimento de Jesus pelas ruas, são cegos, e, portanto, eles têm dificuldades, como vemos hoje os cegos, mas eles estão a seguir a Jesus e a clamar, diz aí, clamando, quer dizer, gritando muito alto. E vemos o quê? Que eles são muito ousados e determinados, não são tímidos, não se envergonharam e não se puseram num canto como se fossem uns coitados. Eles estão a seguir a Jesus publicamente e a clamar ao Senhor Jesus Cristo. E se nós virmos, na verdade, são sempre as pessoas que têm um coração partido que procuram Cristo. São sempre as pessoas que estão desamparadas ou que estão feridas, rejeitadas, desanimadas, tristes, solitárias, pecadores que se acham culpados. São esses que seguem a Jesus e clamam a Jesus. Nunca encontramos pessoas autossuficientes que acham que não precisam de nada. Não as vemos a pedir e a procurar por Deus. Às vezes falamos com pessoas sobre o Evangelho e a resposta é: não quero saber, não tenho interesse nas coisas de igreja, não tenho interesse. Não tenho necessidade disso. E só temos é que orar e pedir que essas pessoas sintam uma necessidade de buscar e procurar a Deus. E estes dois cegos têm uma grande necessidade, eles são cegos, não veem, estão a gritar, veem a sua condição de agonia, de desespero, uma necessidade muito profunda. Mas, lá no meio o pedido deles, Mateus o escritor, diz, olha, mas eles pediram, não foi de uma maneira qualquer. Eles estão a seguir Jesus e a clamar, e lá no meio do seu clamor há uma declaração muito importante. Mateus realça que eles chamam a Jesus, chamam a Jesus filho de Davi. É assim, tem compaixão de nós, podiam ter dito Jesus de Nazaré, ou filho de Davi. Então este nome é um título bíblico que era profeticamente aplicado ao Messias que havia de vir. E esse Messias que viria na descendência do rei Davi, que viveu 1000 anos antes de Jesus. Essa era a promessa de Deus. Vamos ver alguns versículos que nos mostram que este título, filho de Davi, refere-se profeticamente ao Messias, ao Cristo. E vemos em Isaías 9:7, diz assim, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino. Ora, Davi viveu 1000 anos antes de Jesus e o reino dele, no tempo em que Jesus viveu, já não havia reis nenhuns. Sim, mas a promessa do Cristo tinha a ver com que o Messias iria estabelecer o seu reino. Vejam, sob o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Portanto, o Messias eterno. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Depois, em Lucas 1, 31 a 33, que é o anúncio do anjo a Maria sobre a vinda de Jesus, vai dizer, olha, o filho que vai nascer de ti não é uma pessoa qualquer. Diz, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente.
Os reis de Israel reinaram 30 anos, 40 anos, alguns mais, e morriam. Sim, mas o Cristo, rei, é rei, filho de Deus, vamos ver, reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Isto é o Messias, filho de Davi. Depois Mateus 1.1, que nos apresenta a genealogia, Mateus 1.1, diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E também Mateus 21.9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Também Mateus 22.42, dizendo, é Jesus que pergunta aos fariseus e escribas, que pensais vós do Cristo? Para vocês, então, o Cristo, o Messias, quem será? De quem é filho? Eles disseram, de Davi, da linhagem de Davi. E por fim, Apocalipse 22.16, que diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Jesus diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. Vão ver? Portanto, quando estes dois cegos clamam, filho de Davi, no que é que eles acreditam? Eles estão a clamar e eles pensaram, o que é que nós vamos dizer para Jesus olhar para nós? Vamos dizer aquilo que Ele é, aquilo que nós acreditamos que Ele é. Então, é isto que os cegos acreditaram. Eles sabiam que estavam a clamar aquele que não o viam, eles não viram Jesus. Eles não viram Jesus. Souberam que Ele estava ali. E chamam-lhe o Cristo, o Messias, que estava prometido, era Ele. Estão a ver? Eles creem que Jesus é o Messias esperado e prometido, está ali, encarnado. Então nós devemos marcar isto muito bem, irmãos. Mateus está aqui a escrever sobre Jesus e a dizer que aqueles cegos tinham esta certeza. Portanto, uma fé verdadeira, forte, sólida em Cristo, às vezes encontra-se onde menos se poderia esperar. Dois cegos. Quem queria dizer? Dois cegos. Tinham a fé certa na pessoa de Jesus Cristo. Quem teria pensado que dois cegos teriam chamado ao Senhor Jesus filho de Davi, Messias? Não viram eles não viram nenhum milagre de Jesus. Eles só puderam conhecer Jesus como? Por aquilo que lhes contaram. Eles tiveram interesse em saber, em conhecer mais. Podiam ter dito, anda para aí uma pessoa a fazer milagres. Está bem, isso. Não os quiseram saber. Porquê? Sim, a promessa profética dos profetas é o Messias, ele vai, os coxos vão andar, os cegos vão ver. Então, se calhar é ele. Eles conheceram Jesus pelo relato das outras pessoas. E os olhos deles não viram, mas os olhos do seu entendimento foram iluminados, creram, sem necessidade de ver. Vejam, estes dois cegos viram a verdade que os escribas e fariseus não viram. E os escribas e fariseus eram letrados, conhecedores das Escrituras, ouviram Jesus, viram Jesus e não creram. Eles viram, os cegos, que Jesus era o Messias. Eram conhecedores das promessas proféticas e creram nelas e creram que Jesus podia curá-los e por isso lhe dão este título messiânico, Filho de Davi. Este é um exemplo que nos mostra que nós nunca devemos desesperar da salvação de ninguém. Nunca devemos. E às vezes, onde nós pensamos que não há possibilidade de nada, há possibilidade.
e onde nós pensamos que dali virá fé. Portanto, não é porque a pessoa tem uma vida desfavorável ou grandes necessidades ou incapacidades, isso não impede. A graça de Deus é mais forte do que as circunstâncias de vida das pessoas. A vida espiritual não depende de vantagens. Se a pessoa não tiver isto e aquilo, e não morar neste país e não tiver estas condições, não depende. Não depende de uma melhor vida. Versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, portanto foram curados. Então parece aqui, eles estão a seguir Jesus e parece que Jesus não lhes dá atenção nenhuma, mas Jesus está a deixá-los derramar aquilo que vai no coração deles. Eles estão a clamar e muitos ouvem aquilo que certamente ouviram, porque Jesus tinha sempre multidões a segui-lo. Jesus deixa-os deitar cá para fora tudo o que eles têm no seu coração, porque se a fé deles for verdade, eles vão persistir. Não vão desistir. Se a fé deles é real, não vão desistir até que Jesus os cure e vão seguir a Jesus. E por isso nós vemos no versículo 28, os cegos se aproximaram dele. Aproximaram-se de Jesus. E aí Jesus vai testar a fé deles. A resposta de Jesus é com uma pergunta: credes vós que eu possa fazer isto? Jesus quer uma confissão verbal. Como diz Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus quis ouvir. Não é a primeira vez que Jesus faz isto. Pergunta às pessoas. A resposta, pensamos, Jesus não precisa fazer essa pergunta. Mas Jesus quer ouvir. O que é que está no coração? E o que é que inclui a resposta deles? Inclui uma fé salvadora. Uma fé naquele que eles reconhecem como sendo o Messias. Eles dizem o quê? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Referem-se a Jesus agora como Senhor. E o que é que o escritor Mateus quer aqui realçar para nós? Está a escrever este Evangelho muito tempo depois de Jesus já ter partido, não é? Quer realçar, primeiro, a conversão deles. Eles acreditaram, Jesus é o Messias, acreditaram nisso. Chamou-lhe filho de Davi e agora chamou-lhe Senhor. A conversão deles. Então nós temos aqui Mateus a mostrar-nos a condição deles, eram cegos, o clamor deles, com a sua fé, filho de Davi, tem compaixão. Jesus a confrontá-los. Vocês creem? Sim, Senhor. Sim, Senhor. E em versículos 29 e 30 temos a cura. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Tinham fé. Fé na pessoa de Jesus, quem ele era. E fé que Jesus podia curá-los. E logo os olhos deles se lhes abriram. Jesus tem poder para dar visão a cegos e poder para salvar quem tem fé nele. Depois Jesus ali diz que os ameaçou, ou seja, quer dizer, advertiu-os fortemente para não divulgarem esta cura. Era difícil, porque eles tinham família, tinham amigos, tinham vizinhos. Mas a intenção de Jesus seria que Jesus não queria que as pessoas descobrissem quem ele era por elas mesmas, não por um testemunho de outros e que houvesse um tipo de aplauso popular. Jesus queria que chegassem à fé nele através do conhecimento de Jesus.
uma fé sincera. Versículos 32 até 34, o poder de Jesus cura um homem mudo e endemoninhado. E havendo sido retirado, os cegos são curados e saem, e trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. Portanto, este milagre vai acontecer logo a seguir à cura dos cegos. Trouxeram a Jesus um homem mudo. Possivelmente, a pessoa muda também é surda. Mas estava também possuído por demónio. E o grande poder de Jesus é visto aqui na simplicidade com que ele cura e liberta aquele homem. Diz, versículo 33, e expulso o demónio, falou o mudo. E neste caso não há nenhuma referência à fé daquele homem, mas apenas à sua cura, que é imediata. E versículos 33 e 34, temos as reações aos milagres magníficos de Jesus. E há aqui dois tipos de resposta. Por um lado temos, versículo 33, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. A multidão reconhece esta demonstração deste poder sem igual. Tinham ouvido, como nós lemos, o poder de Deus no tempo de Moisés, os milagres que Deus fez, e profetas, como Elias, ouviram, mas ver nunca tinham visto. É como nós ouvimos, agora ver, nenhum de nós viu isto, não é? Imaginem o que é nós sabermos aquilo que Deus fez no passado e à nossa vista se começar a ver isso de uma maneira fantástica, como foi naquele tempo. E ficaram maravilhados. Em Lucas 9,43, lemos, todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Ao contrário da multidão, os religiosos fariseus, versículo 34, diziam, ele expulsou os demónios pelo príncipe dos demónios. Os fariseus, cheios de inveja, como nós sabemos, já eram, nesta altura, adversários de Jesus, caluniam e rejeitam, dizendo que Jesus está a fazer isso porque tem o poder do diabo. É uma ofensa muito grave. Não que Jesus fizesse pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. E é uma calúnia, é uma ofensa muito grave e mostra grande inveja e o ódio deles a crescer para com Jesus. E isso é muito mau. Então, em conclusão, Mateus escreve este Evangelho e dá-nos uma boa imagem do poder de Jesus e da pessoa de Jesus, o Messias prometido que veio ao mundo. Nada é impossível para Jesus. Tem poder sobre todas as coisas. E Mateus também nos dá aqui uma boa imagem da reação das pessoas a Jesus. Como hoje, respostas a Cristo. Há pessoas que são chamadas por Jesus e imediatamente o seguem, como Mateus, o cobrador de impostos. Há pessoas que surpreendem Jesus pela fé que têm. O próprio Jesus se admira. Há alguns doentes que o buscam, aquele paralítico, aquele centurião que Jesus disse, nunca vi tamanha fé em Israel. Os amigos do paralítico, que não têm problema em abrir o telhado para fazer descer o seu amigo. A mulher com a hemorragia, que disse, olha, nem preciso tocar nas mãos de Jesus ou no corpo dele. Se eu tocar só no pano, na orla do vestido, basta. Uma fé. E Jairo, que diz, ele pode ressuscitar dos mortos. Há muitos que são apenas curados
por Jesus, Mateus diz-nos, mas há outros que também são perdoados dos seus pecados e alcançam salvação pela sua fé no Messias. Jesus diz: a tua fé te salvou. Há alguns que adoram a Jesus em reverência para com a sua pessoa. Há outros que o odeiam e que o caluniam. Há alguns que ficam maravilhados a assistir ao poder sobrenatural de Jesus sobre todas as coisas. Mas há outros que, além de maravilhados, seguem Jesus. Não ficam só a contemplar. Seguem Jesus. Qual é a tua resposta à maravilhosa pessoa de Jesus? É isso que Mateus aqui também nos chama. Qual é a tua escolha ao ouvires falar de Jesus? Seja a nossa resposta igual àquela que Marta deu a Jesus em João 11:27. Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém.